Conscientes e psicoembriologia. Vamos ter uma conversa com Juliana Dias e vamos conversar também sobre a parentalidade e a paternidade. Como é que essa parentalidade consciente pode transformar as gerações que estão por vir. Então vamos lá, vamos aguardar aqui ela chegar para a gente poder iniciar. Oi, Oi, Juliana. André. André, obrigada aí por me Eu agradeço chamar. também pelo convite. Deixa eu te falar uma coisa, André. Antes da gente começar, né, que Sim, para quem não sabe, a gente não conversou ainda, né? Esse é o meu sim, primeiro contato conversando com o André assim ao vivo. E como eu te conheci, né? Só para esclarecer, lá naquela época das máscaras, que eu não vou falar o nome do que é, senão eles podem derrubar a live. sim. E eu acompanhei o que você falava e acompanho até hoje porque é um raciocínio muito lindo. E às vezes é algo que a gente pensa, né, com essa inclusão dos homens, esse colocar dos homens, né, como alguém mais consciente, como eles encontrarem um grupo, vocês homens encontrarem um grupo, que é como você fala também. Não tem como uma mulher iniciar um homem, né? Precisa ser um grupo de homens. Então, eu acompanho esse seu trabalho já tem anos mesmo e admiro bastante. Eu fiquei muito feliz com você ter aceitado esse convite. E também uma contextualização boba, assim, coisas do ser humano. Eu sou mineira, mas moro em Santa Catarina e eu sei que você mora na Bahia, tem sotaque, mas não sei se você é daí. Sou Então eu queria daqui. saber. Ah, que legal, que Sou massa. daqui e fico muito agradecido pelo convite, muito agradecido pelas palavras, né, por você me acompanhar já há algum tempo. Eu também dei uma pesquisada rápida no seu trabalho e fiquei bem encantado. Eu acho que é um trabalho muito necessário. Eu acho que é um trabalho, inclusive, que vai ser muito requisitado a cada ano que passa, né? Essa preparação desde ali do antes, né, da criança chegar, da concepção, do útero. E tenho curiosidade para saber mais, então acho que essa live vai ser uma oportunidade para a gente trocar. Sim. Obrigado. Maravilha, maravilha, André. Então, a psicoembriologia olha para o antes, né? Para o que vem antes. Então, olha muito para a história do pai, a história da mãe, a história de quem, como é que as pessoas estavam emocionalmente falando quando gestaram, né? Então, muita gente hoje em dia está em várias crises na vida, já procurou vários tipos de ajuda, só que não olhou para como é que as pessoas que gestaram, né, essa vida estavam. Então fala muito também sobre saúde mental, que não é só sobre você, é sobre muitas pessoas que vieram antes. E a gente fala até de pré-concepção. Então, 9 meses antes de um ser gestado, ser gerado, existe uma memória ali que essa pessoa vai carregar o resto da vida e precisa trazer a consciência para isso funcionar, né? Para a gente conseguir construir, principalmente o objetivo da psicoembriologia é construir vínculos fortes, vínculos verdadeiros. A palavra mais forte da psicoembriologia é a verdade. Ela é o maior alimento e o mais necessário que vem até antes do leite materno. É a verdade. Então, você conversar com o teu bebê, tanto o pai quanto a mãe, independente se esse casal está junto ou não, conversar desde o ventre, telepaticamente, porque a gente sabe da sensibilidade, né, das crianças, e verbalmente também. E uma conversa muito sincera, muito real. Não é tipo, bi, 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 bi. Não, é como se você estivesse conversando com um amigo. E sempre trazendo que você é um adulto, uma pessoa adulta, e que o bebê é um livre pensador e que ele só está na barriga da mãe, só está ali naquele momento se desenvolvendo. Então, que ele não tem que se meter nas histórias dos adultos, né? É basicamente isso, e com muita conversa a gente vai instruindo as pessoas. Tem um foco muito grande no casal, né? Eles não precisam estar juntos, mas precisam querer olhar para esse ser que está vindo. E aí, André, vou olhar aqui na pauta só para guiar a conversa e pegar os ganchos que eu Sim. há muitos anos já venho anotando as suas falas, né? Mas quero fazer um Então, gancho aí disso que você pode falou. falar. Aham. Isso que você trouxe dialoga muito com a forma como eu enxergo os casais, as famílias, os pais. Eu faço um exercício com eles
Juliana, que eu chamo de caixa preta. A caixa preta é como se fosse quais eram os seus sonhos, quais eram os seus desejos antes de se tornar pai ou mãe, sabe? Aonde é que isso ficou depois que os filhos chegam, né? Eu peço para eles remontarem isso, para eles reconstruírem esse eu, né? Essa pessoa antes de ser pai e antes de ser mãe. O pai é muito mais fácil, porque ele mantém ainda esses desejos, alguns ainda um pouco distantes, mas eles conseguem sentir ainda esses desejos, mesmo que distantes. As mulheres passaram, em geral, né, por uma transformação tão radical no nascimento, no puerpério, que é isso que é o puerpério, né, a transformação de uma nova identidade. Então, é interessante a gente marcar aqui de que esse puerpério, ele não são esses 90 dias, né, de resguardo. Ele é muito maior, ele pode durar anos, pode durar 3, 4, 5 anos para a mamãe. E é um puerpério emocional. O puerpério biológico dura em torno de 2 anos, né, quando o cérebro da mãe começa a voltar um pouco, né, que nunca volta, mas a ter algumas habilidades ali que foram, né, adormecidas pela necessidade de estar atenta ali aos filhos, né? Então, esse exercício da caixa preta, saber disso, desse conhecimento da embriologia, né, ele me chama mais atenção para isso, assim, o quanto que é interessante a gente ir antes dessa história, né? A gente buscar saber como é que a gente, enquanto pai, né, que vocês que estão escutando, pai e mãe, como é que a gente estava ali, um ano antes, então, né, 9 meses antes dessa concepção, né, não é do nascimento, é da concepção. Como é que estava o seu desejo de ser pai ou mãe? Como é que estava as suas frustrações, né, as tentativas que houveram, os filhos que às vezes tentaram chegar e não conseguiram, os abortos espontâneos, né, enfim, que isso é muito comum. Tudo isso vai marcar essa história e você traz também um conhecimento que é muito afim, que é o conhecimento da terapia sistêmica familiar, em que aborda esse lugar da criança e do adulto de uma forma muito clara. Então, quando você fala assim, você criança, né, eu sou adulto, isso daqui é meu enquanto adulto, é meu enquanto pai, enquanto mãe, futuro pai, futura mãe, isso traz uma linha de segurança para a criança, né? E isso pode ser feito hoje, se você está me escutando, né, para os seus filhos, né? Às vezes ele escuta alguma briga, alguma coisa entre vocês e aí ele pergunta e você fala, não, filho, isso aqui é entre papai e mamãe, isso não tem nada a ver com você. Ou, às vezes ele vê a gente chateado e fala, papai, você está chateado? Estou chateado com a mamãe. Não, filho, isso não tem nada a ver com você. Isso é entre eu e a mamãe. Então marcar essa linha de segurança, desde o início você traz esse conhecimento agora, é algo que é muito respeitoso, é muito saudável para o desenvolvimento da criança. E é essa segurança, né, que é gerada por colocar cada um no seu lugar, que constrói vínculo verdadeiro. Se é uma coisa meio insegura, não tem verdade ali. E às vezes é uma coisa tão subjetiva que você cresce inseguro e você não sabe o que era. Mas é que não teve essa segurança de ter alguém ali botando um limite muito claro. Essa história é minha e da tua mãe, ou só minha, e a tua história é o que a gente conta pro bebê na barriga para gerar essa segurança e o vínculo. Bebê, a tua função é se desenvolver. É a única coisa que você tem que fazer aí. E ser um livre pensador. Sim, Você não veio para resolver história nenhuma, né? E aí, essa verdade que você fala, né, que talvez seja a raiz, né, dessa vida saudável, né, desse bebê dos primeiros anos, eu vejo um grande desafio, eu vejo isso mais com as mães, né, do que com os pais, mas vejo também com os pais, que é o seguinte, há uma projeção muito grande para se ter filho. Eu acho que principalmente hoje, onde a gente está com os buracos na nossa alma, né, precisando se sentir vivo de alguma forma, e a gente projeta muito a chegada desse filho, né? E essa projeção, ela é esse
esse vazio, esse buraco que esse pai ou essa mãe precisava entrar em contato de uma forma verdadeira, né? Com verdade, antes dessa criança chegar. E aí, quando essa criança chega, ela senta em cima desse buraco e você não vê mais o buraco. Na verdade, a gente coloca essa criança em cima do buraco exatamente para não ver esse buraco na nossa alma. O que é um buraco na alma? É uma frustração de filha, é uma frustração de uma mãe que você queria ter e não teve, é uma frustração profissional que você nunca se desenvolveu, né? É uma solidão muito grande, mesmo às vezes encontrando um parceiro, você não encontrou. Enfim, são atravessamentos, são dores, são angústias que a gente carrega em geral da nossa infância, e quando a gente coloca o filho para sentar em cima disso, a gente já marca ali que o filho vai estar carregando uma dor que é nossa. André, isso é algo que, assim, quase ninguém tem essa possibilidade de se preparar dessa forma, de olhar para esse vazio pré-gestação, né? Vai olhar realmente no puerpério. Mas o que a gente propõe na psicoembriologia é, cara, existe uma forma de você fazer funcionar, mesmo você não tendo se preparado para isso. Que a gente não olha tão profundamente, porque é um momento delicado, a mulher está ali emprestando o inconsciente dela para o bebê, mas o nosso foco é trazer a verdade. Então, ela está triste, ela está chateada, está deprimida. Ela assumir dentro dela e para o bebê, eu tô triste, chateada e deprimida. Não precisa falar o porquê, mas falar, mas a mamãe dá conta. Ela é uma adulta e ela dá conta. Porque a partir do momento que ela fala isso para o bebê, ou que ela escuta falar isso numa sessão, ou o pai escuta isso numa sessão, a gente está conversando com o inconsciente deles também. Né? Com essa criança, com essas coisas que aconteceram na infância que não foram resolvidas, mas que o momento está chamando ali para ser adulto, para olhar para quem está vindo. Então, tudo bem, não consegui me preparar, mas tem como continuar um trabalho, começar um trabalho que dê para construir um vínculo sem colocar esse peso no bebê. O bebê realmente ele não vem como um projeto. Hoje tudo vira um produto, né? A gente nasce e vira um produto. A gente está numa sociedade que tudo é um produto. Então a gente precisa conseguir ocupar esses vazios dentro da gente sem colocar isso no bebê. Né? Então, todo o trabalho, o teu trabalho é maravilhoso como psicólogo e psicoeducador. O meu trabalho e várias outras áreas, não precisa ser só as nossas, mas é muito importante olhar para tudo isso. E uma questão que você trouxe do puerpério, André, que eu acho muito legal do teu trabalho, se você puder falar um pouco mais do puerpério masculino, que não é muito falado. Então, existe que o homem tem uma postura, ou que ele... não, você tem que prover. Eu vou ficar em casa com as crianças, você tem que prover. Mas o cara tá no puerpério. E na psicoembriologia, o que a gente fala? Esses 9 meses de gestação são muito sensíveis porque a mulher revive a própria gestação e o homem também. Então, se você puder falar desse puerpério do homem, desse momento do homem, vai ser muito rico. Sim, sim. Eu queria só trazer antes do puerpério algo que me tocou quando a gente estava falando antes, que é essa projeção sobre o filho. Ela acontece muitas vezes, para quem está assistindo, quem vai assistir a gente, na separação também. Então, como a gente tem a maior parte, né, da separação acontece até os 2, 3 anos, né, isso é um dado, infelizmente, né, a gente não aguenta o tranco. Né? Essa é a verdade. As relações hoje não aguentam o tranco de você mudar o vetor ali, né? De afeto, de dependência. Eu vou fazer esse gancho depois com o puerpério emocional, com o paterno. Né? Mas ainda nessa projeção, quando acontece essa separação, a dor existe. E muitas vezes a mãe ou o pai... E aí eu volto, isso aí eu vejo um pouco mais nas mães, né? Calma, mães, vocês vão gostar de mim até o final da live, porque eu sou muito mais pró vocês do que os homens. Mas eu vejo muito mais as mães, assim, com essa dor, e na hora da dor, vem cá, meu filho, eu e você a gente tá junto, eu e você a gente dá conta, sabe? É como se a mãe colocasse o filho ali sem perceber, inconscientemente, nesse novo desafio da vida dela,
né, e trouxesse para o lado. E isso é devastador para a criança, né, porque ela precisa dos dois unidos no coração dela. E se há um lado, então agora eu crio uma separação dentro do meu coração, né, entre pai e mãe. Então eu peço muita atenção, se você é mãe, se você está passando por uma separação, tem uma amiga, né, que quando você sentir essa dor, é o que a Juliana está trazendo para a gente. Traga que você, seu choro, traga o seu sentimento, mas muita atenção nessa segunda parte. Isso é meu, eu dou conta, filho. Filho, você está vendo a mamãe está chorando, a mamãe está triste, a mamãe se separou, né, a gente não estava bem, mamãe achou que a gente ia ficar junto. Enfim, não precisa nem falar muito, mas se quiser falar alguma coisa, fale principalmente de que isso é da mamãe, filho. Isso é a mamãe que dá conta. E atenção a como esse filho vai ficar, se ele vai ficar querendo cuidar de você, sabe, assim, de preocupado com sua bolsa quando você sai, preocupado se você trancou o carro, se você trancou a casa, né? Porque esse lugar do filho, ele não pode estar substituindo, em hipótese alguma, esse lugar antigo do protetor masculino, principalmente quando é um menino nessa história, né? Então sai ali o marido, sai o homem, entra o lugar. E eu não acredito que nenhuma mulher precisa, né, desse masculino para se proteger, mas é um lugar onde a gente ainda sente, né, esses padrões que precisam ser reconstruídos dentro da gente. Quer trazer alguma coisa sobre isso ou eu passo para o... Nossa, muito bom. É bem importante reforçar isso para a criança poder ficar no lugar dela. E esses são exemplos assim muito práticos e que são às vezes até tão sutis que a gente acaba cedendo, né? Não, é que ele é tão preocupado, é da personalidade dele. Eu já ouvi muito isso, crianças que assumem esse lugar, porque eu também sou professora e educadora, e a mãe relata: ai, eu acho um sarro isso. Mas ela não está vendo que é algo muito profundo ali. Então, uma coisa que eu escuto muito como professora também é: prof, nossa, eu não sabia disso, como que eu subestimava a minha criança. Então, às vezes a gente está achando um sarro, achando bonitinho, é da personalidade. Não, ele está assumindo um lugar porque ele está sentindo a insegurança ou do pai ou da mãe ali, né, a criança. Então, é bem importante olhar isso com um olhar mais profundo, né, além do que está ali na superfície. Isso é uma adultização, né? A gente está com essa palavra em voga, né? E a gente, para mim, a gente distorceu muito essa palavra que a gente jogou só para erotização. Mas a adultização é muito mais ampla e envolve isso, né? Desde pequeno a gente está achando bonitinho o comportamento que é adulto, que exige muito mais responsabilidade e a gente aplaude, né, isso. A gente traz legitimidade para isso. Então a gente precisa ter atenção porque a infância precisa ser protegida e preservada por nós adultos. Exatamente. E tem uma questão, a pessoa pode até falar, que eu escuto muito também: mas é que eu não tive a minha infância protegida. Eu não tive uma referência de homem, uma referência de mulher. Mas quem está conversando comigo é alguém adulto, que dá conta. Então, tudo bem, eu não tive isso. Eu vou devolver para o mundo tudo que eu não tive. A vida é muito sobre isso, né? A gente vai olhando a vida filosoficamente, é mais sobre a gente dar o que a gente não teve do que a gente tirar e ficar esperando receber. Então, quem cuida dos cuidadores, quem trabalha com criança, quem tem criança em casa, tem que ter essa consciência. Você tem que se disciplinar a pensar: cara, eu não tive. Isso não pode ser uma desculpa. Vai ter que fazer diferente. Senão não constrói um vínculo verdadeiro. Eu não estou falando de dependência emocional. Estou falando de vínculo verdadeiro, em que as pessoas são livres, né? Isso. Esse lugar de, mas eu não tive isso, quando isso já surgiu para mim na clínica, ele falou: olha, você está aqui, né, porque você não teve isso. Isso a gente já sabe, mas, né, o seu filho não tem nada a ver com isso. Você precisa dar conta disso aqui enquanto adulto, na terapia aqui comigo, né, em outros lugares terapêuticos, você precisa dar conta disso. Mas passar isso para o seu filho, você tem certeza que você quer que ele seja, que ele tenha os mesmos desafios que você tem na vida hoje? Né? Então eu convoco ele para esse lugar de: olha, não é fácil, não é molinho, não é tranquilo ser pai, ser mãe, né? Se é para
se era para estar no lugar tranquilo, eles não chegam, né? Esses pais em geral que querem uma tranquilidade, mas ainda há uma certa de você medir uma régua, né? Assim, com a maioria dos pais, né? Então, se você está fazendo o trabalho, é a mesma coisa que o homem, né? O pai, né? Então, o pai está ali levando o filho na pediatra, trocando fralda, antevendo, comprando cueca, sabendo qual é o pé, procurando saber, né, os coleguinhas, participando do grupo de WhatsApp da escola, participando da escola, e ele está ali, né? A régua dele é muito baixa para ele se comparar. Né? E ele acha que isso é o ápice da paternidade. Né? Só que ele não percebe que há um trabalho enorme além disso, além dessa parte prática, que, graças a Deus, muitos homens, na verdade, poucos homens, né, estão fazendo hoje, mas já é alguma coisa. Mas a parte principal, além disso, é a parte emocional. Então, saber como seu filho está, com uma olhada, da forma como ele caminha, né, do espirro que ele deu diferente, né, saber como ele se sente, quais são os desafios que ele está vivendo, né, hoje, quais são os desafios que o seu filho está vivendo hoje, como você está ajudando o seu filho com os desafios que ele está vivendo hoje. Então, essa é a completude, que eu diria, o passo que falta para a paternidade dar, né? Extrapolando o que a gente falou antes. Mas vamos para o puerpério paterno? Vamos. Então, esse é um tema muito importante. Quando eu vivi, eu fiz alguns conteúdos, algumas lives, e hoje eu não tenho a percepção, né, que hoje eu tenho já, meu filho vai fazer 5 anos, né, e hoje olhando, ressignificando essa palavra, puerpério paterno, na época, eu inclusive fui criticado, né, por muitas mulheres, porque as dores são muito legítimas, as cicatrizes ainda estão doendo muito, né, então é esperado essas críticas quando a gente fala de grupos terapêuticos de homens, né, de feridas masculinas, puerpério paterno, é comum as mulheres fazerem ataques a isso. Né? São ataques que vêm de um lugar de muita dor, de muita ferida e de legitimidade também. Mas a gente precisa deixar de lado esses ataques, né? Porque há todo um universo masculino também sentindo dor, que também precisa ser legitimado nas suas dores. E hoje, olhando para trás, esse puerpério masculino, para mim, o resumindo, o que mais se define é ele lidar com a solidão. Então, o pai que está presente desde o princípio né, na criação, os cuidados do filho, na barriga, enfim, que cuida da mãe, né, que está apoiando a amamentação, que tem os desejos sexuais e não cobra dessa mulher, né, porque entende. O pai que jogava bola toda semana, que tinha os hobbies dele, né, porque o homem tem direito a ter hobby, né, na nossa sociedade, que tinha os hobbies dele antes garantidos e agora não tem mais, né, que tinha os encontros com os amigos, né, também garantidos e não tem mais. O pai que vê essa transformação acontecendo dele, dando uma coisa diferente do que ele recebeu, e ele tem que lidar com essa estranheza. Né? Então, quem teve um pai que admira, como foi o meu caso, foi uma estranheza muito grande. Como assim? Eu admiro tanto meu pai e eu não lembro de meu pai estar fazendo essas coisas que eu faço. Né? Já o pai mais comum, né, que, enfim, não é admirado, né, que tem toda uma história, né, de distância, frieza. Esse pai, ele talvez até dê mais força ali para esse pai, né, que está se tornando ali de, não, eu preciso fazer diferente, né, do que o que meu pai fez, e isso move ele, né, para fazer diferente, mas ainda assim
ele vai lidar com uma falta de referência. Então, falta de referência, abandono dos amigos, né, abandono dos hobbies, abandono da sexualidade, que esse é um fator muito forte para os homens. Né? Abandono de si mesmo. Né? Então, o tempo que ele tinha para ver filme, o tempo que ele tinha para ficar com ele. Né? Antigamente eu sou praticante de yoga, né? Então eu dava um tchau ali para minha esposa, né? E a gente ficava horas, 2 horas, né? Às vezes 3 horas no quarto fazendo minha prática e fazendo os meus exercícios e saía renovado. E depois que o filho chega, você abandona tudo isso. E o que sobra? Né? O que sobra desse puerpério paterno é a solidão. É você olhar para o lado, olhar para o outro. Você vê que a mãe também está se sentindo sozinha, só que ela está, de alguma forma, sendo nutrida, se a gente pode chamar assim, emocionalmente, pela criança. Então, há ali uma nutrição dupla, muito mais, claro, da criança, né? Eu digo que é uma transfusão sanguínea, emocional, né? Que a mãe dá tudo ali para o filho, né? E ela fica vazia. Mas, em algum nível, quando ela está com um bebezinho ali no peito, ou amamentando na mamadeira, se ela, né, não amamenta no peito, ela olha para o olho da criança e a criança olha para ela, acontece algo mágico ali que faz ela sentir força, faz ela se sentir viva. Né? E o pai, sim, tem alguns poucos momentos disso, mas eu acho que eu nunca senti o que eu via de fora, né, a minha esposa sentir com o meu filho. Né? E aquela nutrição emocional, ela era muito completa. O pai não cabe nessa nutrição. Ele vai caber apoiando essa nutrição, mas dentro ele vai pegar sobras dessa nutrição. Né? Então, antes, o pai, o homem, ele é muitas vezes ainda um protagonista, né? Porque a gente vive numa sociedade machista, e depois ele se torna um mero coadjuvante. Então, o pai, para a avó, para a babá, lógico que se esse pai está chegando junto, ele sente a diferença, ele se posiciona, né? Mas ele vai precisar, até isso é difícil, ele vai precisar rasgar o espaço dele. Porque o espaço dele não está dado com o tal da mãe. Mesmo que seja um pai participativo. Por quê? Porque a mãe e as mulheres, vocês mulheres, sofreram muito com o masculino. Né? E a gente está falando aí de transgerações, né? Voltar para trás, voltar nesses tataravôs, etc., a gente vai ver o sofrimento que existia dessas mulheres em relação a esses homens. Quantos sims foram dados ao sexo, quantos, né, sem a mulher querer, quantos nãos foram dados à vida profissional, quanta exaustão essas mulheres carregaram e o homem estava ali, né, naquele bem bom ali, de alguma forma. Então, há uma dor legítima e muito grande de falta de confiança desse masculino. Então, essa mãe, por mais que ela tenha escolhido, que ela esteja satisfeita com esse pai, no íntimo, ela não vai confiar nesse pai. Meu filho chegou do hospital, né? E a gente estava lá com a unha, já chegou com a unha grande, né? E aí a mãe falou, precisa cortar, né? Mas eu não vou cortar, a avó do lado, eu também não, eu vou, me dá que eu corto. Peguei o alicate, né? Fiz cortei, estava me achando ali, logo depois começou a sair sangue dos dedinhos, né? Como é que a mãe veio para cima de mim? Ela leoa. Como assim você faz isso com meu filho? Começa o meu filho. Não é nosso filho, é meu filho. E aí, eu demorei quase 3 anos para ter coragem de cortar. Não foi porque a mãe fez isso comigo. Eu demorei quase 3 anos porque tinha quem cortasse.
tinha uma outra mulher, a babá, a mãe, a avó, que cortasse. Então o problema não foi a mãe ter feito isso. O problema fui eu não ter tido a coragem de rasgar esse espaço antes dos 3 anos. Dizer, opa, é isso aí, mano. Errei, a gente erra, você erra, a gente erra, tá aqui para aprender. Vamos aprender junto? Então, vou cortar a unha do meu filho? Sim. Com mais cuidado agora, mas vou tentar sim. Isso não é uma negociação, isso não é um pedido. É um direito. Então, até esse espaço, ele precisa ser rasgado. Mesmo de um pai que seja participativo, né? Esteja presente ali. Então, é uma solidão, é uma falta de legitimidade, né? É uma falta de não ter apoio. Muitas vezes as mães têm apoio de outras mães nessas horas. Né? Por perto, você, mesmo que você tenha uma amiga ali, você fica ali trocando zap de noite, na insônia, etc. E dá uma alenta para o pai. Ele não fez isso. Então ele fica muito sozinho. Ele precisa atravessar um deserto da solidão para conseguir se erguer como pai. Falei demais. Nossa, falou muito necessário tudo que você falou, André, porque assim, antes, olhando para as dores, realmente é uma dor muito ancestral, a dor de todas nós mulheres, e vem essa desconfiança. Às vezes é um parceiro muito massa, mas vem a desconfiança, porque é uma coisa que está nas células, né? Tá no DNA, já está enfiado na gente. E muitas vezes ela não teve um pai participativo. Então ela não sabe o que é isso. É muito raro, né? Vamos dizer que 99% das pessoas não tiveram. E é isso, é o que é, a vida é isso, mas a gente precisa trazer a consciência, ter conversas assim, sermos profissionais desse meio para poder trazer a consciência. Porque o que eu consigo ver, assim, muitas mulheres têm essa dor, é muito claro. Às vezes tem um homem que quer participar, mas a gente acaba, de certa forma, engolindo também. É igual você falou, tem que rasgar, vai ter que se colocar. Porque às vezes são homens muito massa que não querem também invadir o espaço das mulheres que estão como leoas. Mas também tem aquela questão que você fala que a maternidade só vai ficar mais leve para as mulheres a partir do momento que tiver homens mais conscientes. Independente de se aumentar com essa mulher ou não. Precisa ter mais homens conscientes. Agora a gente precisa conseguir abrir esse espaço, afastar um pouco a leoa, para os homens se colocarem, porque não foi ensinado também a se colocar. Ou era um cara muito, muito assim, zero consciência, ou são homens tão delicados, tão educados, que querem fazer diferente, que não estão conseguindo rasgar esse véu. E aí, eu vi muito isso nos meus atendimentos de mães que têm filhas e começaram a engravidar ou desejar ter um menino. E estavam num discurso muito feminista. Porque nós mulheres sofremos, porque nós mulheres isso e aquilo, e os homens. Aí eu falei, e os homens? Pergunta pro teu marido o que ele sente. Pergunta pro teu marido se ele tem algum lugar na sociedade. Pergunta se ele não tá sozinho. O que teu irmão sente? O que teu pai sente? Porque muitos homens relataram para mim, homens de várias gerações, que nunca conheceram direito o pai, mesmo o pai sendo presente, é o pai provedor que é o pai presente, mas falando, cara, eu tenho 40, 50 anos, eu nunca conheci o meu pai. Meu pai estava ali, mas eu não sei te falar quem é o meu pai, e eu quero fazer diferente. E aí essas mulheres traziam esse fogo, né, do feminismo, mas eu falei, mulher, tu tá grávida de um menino. Você precisa olhar de outra forma para tudo isso. É esse mundo que você quer para o teu filho. Ele tem as mesmas dores que você. Todos nós. É uma questão humana. A gente trabalha focado em parentalidade, mas é só um pano de fundo. Na verdade, é sobre ser um humano consciente, né, no final das contas. Então, esse olhar para o masculino precisa haver essa questão do grupo de homens, que é como você, André, fala, que é necessário falar isso. Nós, mulheres, às vezes a gente assume muita coisa, fica igual leoa e quer até ajudar o homem nessa descoberta dele de ser homem. Só que a gente não vai fazer isso. Então a gente precisa, de novo, afastar disso, mas fomentar conversas e fomentar essa necessidade deles estarem juntos, seja praticando esporte, seja conversando, mas ir se unindo, porque a gente, mulher, tem mais essa facilidade. Igual você falou, a gente vai arrumar alguém para falar.
Mas o homem fica muito no. Isso, de novo, é um comportamento culturalmente aprendido, que o homem tem que ficar mais quieto, mais no lugar, não pergunta se tem dúvida, não pede ajuda. Né? Então a gente precisa trazer tudo isso à luz. Né? É, Principalmente pensando, tudo bem, dói muito ainda se eu penso em querer um mundo melhor para o meu marido ou para os meus ancestrais masculinos que passaram. Mas pensa no teu filho, cara. É esse mundo que você quer para o teu filho. É essa que ele viva em silêncio, num desespero silencioso, porque ele não pode se colocar que aí ele é sensível demais. Ou ele não se coloca porque ele é um bruto. Né? Tá muito polarizado isso. é. E a gente está falando muito da mulher e do homem, né, Juliana? Mas a gente poderia chamar, né, porque tem os outros tipos de família hoje, né, monoparentais, né, homoafetivas. A gente poderia chamar de um masculino e de um feminino só por uma questão de identificação, só por uma questão pedagógica. Né? Então, o que eu vejo hoje é que a cura da infância ela está na cura desse masculino. Né? O que é esse masculino? Esse masculino dentro das mulheres, esse masculino dentro dos homens. É esse masculino que consegue se posicionar, né, de uma forma firme, mas ao mesmo tempo gentil, de uma forma respeitosa. E quando eu falo que a mulher precisa, né, desse homem, né, eu falo também de que é muito difícil a gente criar uma criança sozinho. Já é muito difícil criar uma criança a dois. A gente precisaria sim de uma tribo, a gente precisaria de uma rede, a gente precisaria romper esse funcionamento adoecedor de células familiares, né, que a gente vive e que é insuficiente para poder dar conta das necessidades, né, de todos, não só das crianças, né, mas de todos. A gente precisaria romper isso para a gente conseguir curar de fato essa infância, mas o primeiro passo que eu enxergo já há algum tempo é a cura desse masculino. Né? E o que é esse masculino? Esse masculino sagrado, né? Esse masculino que a gente precisa olhar é esse lugar onde eu dou as mãos para onde esse feminino dentro de mim dá as mãos para esse masculino. Então, se eu estou brigando com esse masculino, né, seja com o pai do meu filho que se separou, que não se separou, com o meu pai, com o meu avô, enfim, se eu continuo brigando dentro de mim, eu vou passar isso para a criança, como você está falando. Né? Eu vou continuar construindo esse mundo polarizado que a gente vive hoje. Então, eu acredito muito nessa integração desse masculino e feminino para qualquer cuidador. Né? As mães solos, muitas mães solos me procuram, porque enxergam em mim essa possibilidade de construir esse lado, né? Que elas veem que, já que eu estou sozinha, que eu não vou esperar mais, né, ninguém assumir esse papel para o meu filho, eu preciso fazer isso. E muitas mães solos conseguem. Né? Eu chamo de identidades andrógenas, que são essas identidades onde você vê uma força para o que precisa ser feito, né, e ao mesmo tempo um acolhimento ali. E o homem, em geral, ele tem essa força, só que quando ele vai imprimir, ele imprime isso para a educação de forma autoritária. Ele não consegue fazer isso com acolhimento. Aí ele vê a mãe acolhendo lá do outro lado e ele começa a fazer igual a mãe. Mas a gente aprende conexão, acolhimento com a mãe, aprende. Só que quando ele vai tentar encaixar isso com a força dele, não dá certo. Por quê? Porque ele está querendo ser um cuidador parecido com a mãe. Ele está querendo ser ele. E a gente precisa ser genuíno na educação que a gente dá para o nosso filho. É essa verdade que você falou no início. Então, a criança sente essa falta, né, desse pai ali, que é um pai desconstruído, que é um pai sensível, que é um pai que não é autoritário, mas que falta firmeza ali para o que precisa acontecer. Né? E a criança começa a dominar essa mãe
E como essa mãe está muito ferida com o masculino, ela também não consegue exercer esse lugar de firmeza. De dizer assim, olha, não, eu não vou te dar, você não vai ter isso. Né? E de confiar no que ela está sentindo, de que aquilo é o melhor. Me veio um exemplo aqui, que é a mãe de dois. Né? Então um começa a chorar, quer colo, e aí o outro vê que o primeiro quis colo e começa a chorar também. Aí a mãe, como tem dois colos, né, ela faz o quê? Ela venha para os dois. E aí um fica com raiva do outro e começa a brigar, às vezes, em cima do colo. Por quê? Porque quem estava precisando de colo, de verdade, era o primeiro. Se você está com o seu masculino no lugar ali, o que você faz nessa hora? Quando o segundo chora, você sente, você sabe que esse segundo está chorando, que não é tão verdadeiro. Ele só está chorando, ele só está dizendo que quer colo, só está fazendo essa birrinha porque ele viu o primeiro. Então você fala para ele, olha, eu agora estou 100% com o seu irmão. Quando você precisar, eu vou estar 100% com você também. Maravilhoso. Qual é a mãe que consegue fazer isso? É. Né? E aí esse segundo vai ter o quê? Opa, a mamãe me pegou. Eu não posso faltar com a verdade mais. Ele vai receber um limite. E esse primeiro vai receber o quê? Todo o acolhimento que ele precisava. Olha, a mamãe está 100% comigo, mesmo com o meu irmão. Eu não preciso mais brigar por mamãe. Porque mamãe vai saber diferenciar a necessidade de cada um quando a gente precisar. Então essa mãe para a competição, essa mãe dá para cada um o que é de cada um. Só que para a mãe fazer isso, ela precisa estar conectada com esse masculino. Para a mãe empurrar essa criança para o mundo, porque ela também precisa empurrar, porque às vezes o pai não está, ou o pai está muito atrasado no autoconhecimento dele, porque a gente precisa de duas coisas, né? Conhecimento nas novas educações respeitosas, e autoconhecimento. Porque não adianta só a gente estudar, porque na hora que o nosso filho fizer uma birra, a gente vai ser o pai que a gente teve. Por mais que a gente tenha conhecimento. Então a gente precisa das duas coisas. A mulher já tem essas duas coisas da mãe. Ela estudou pra caramba ali na gestação, antes da gestação. E ela já está fazendo autoconhecimento há muito tempo. Mulher, quando se junta com outra mulher, ela faz autoconhecimento. Ela briga numa roda de mulheres para falar dela. O homem, quando está numa roda de homens, ele não fala dele. Nunca. Nunca ele traz um desafio. No máximo, ele fala para um amigo, por telefone, deixa escapulir, depois logo tu fala, mas você vai, força para você, vai ficar tudo bem. Tá bom. Então, a gente precisa desenvolver esse masculino, as mulheres precisam desenvolver esse masculino, porque não dá tempo, é isso que eu tenho dito, não dá tempo, infelizmente, a velocidade que as crianças precisam, né, para se desenvolver de forma saudável, não dá tempo para esses homens acordarem. Eu estou chegando, infelizmente, nessa conclusão. Há um levante, né? Há um despertar masculino muito grande, isso é maravilhoso. Mas isso não acompanha a necessidade das crianças de hoje. Então essas mães precisam desenvolver esse masculino, essa firmeza, essa confiança, essa autoconfiança. E aí como é que você vai fazer isso quando o machismo detonou a autoconfiança das mulheres? Você bota uma mulher falando no trabalho com o chefe e você bota um homem falando no trabalho com o chefe. Você percebe a diferença na hora. A mulher gagueja. Por quê? Porque ela foi desimbuída desde pequena pelo machismo, dessa força, dessa autoconfiança. Então o papel masculino, que não é só do homem, que está dentro de todos nós, traz essa força, traz essa autoconfiança. Tá? Que falta em toda a educação. E aí entra no ciclo da exaustão, porque a criança começa a dominar a mãe, o pai não aparece, quando o pai aparece é para ser agressivo, aí piora, bota mais fogo ainda nessa exaustão, aí o pai se afasta porque a mãe afastou ele, e aí fica nesse ciclo em que a criança vai crescendo e começa a bater nos pais e vai dominando e se isola porque a mãe não consegue, o pai não consegue, então ela se isola na tela, e por aí vai. Tudo porque a raiz, o que está adoecido na gente é esse masculino. A gente já curou o feminino, as mulheres, você já deram pau aí nesse feminino, já está tranquilo.
Mas a questão é que é uma coisa só, é o Yang e Yin, né? Então, É. para esse feminino completar a cura dele, esse masculino precisa ser transformado, né? E aí você tem essa cura. Nossa, necessário, André. É tipo o sol e a lua, não tem como a gente ficar só com um ou com o outro, a gente precisa dos dois. E é importante, a gente pode até ser bem egoísta nisso. Pensar, nós mulheres, cara, para eu me sentir inteira, eu preciso integrar o meu masculino. Então, é tipo uma raiva bem egoísta. Toma, toma essa, mundo, eu vou integrar o meu masculino dentro de mim por mim. E aí depois eu faço pelos meus filhotes, pelo meu marido, porque eu acredito que a mudança é igual você falou, a gente não tem mais tempo e também a mudança ela é muito pequena, ela é muito individual. Às vezes a gente é educador, cuidador, a gente é muito entusiasta de nosso grupo. Não existe o grupo. Não existe o grupo. Olha o que o grupo fez. Massacrou todo mundo, tá todo mundo sem lugar, sem atitude ou atitudes totalmente descabidas. Então a gente tem que olhar para tudo isso, até de uma forma mais egoísta, olhar para mim, cara, que mundo, como que eu quero viver e o que eu preciso integrar dentro de mim. Essa questão do masculino e do feminino é necessário mesmo, André. Independente de sexualidade, de formações de família. Né? É sobre o ser uma pessoa sozinha. Quando ela muda isso, ela consegue inspirar outras pessoas. A gente não vai conseguir mudar ninguém. Né? Acho que até essa altura da vida a gente já percebeu que a gente não vai conseguir mudar ninguém. Mas a gente conseguindo integrar, a gente vai inspirando outras pessoas, fortalecendo outras pessoas. Né? Então é super. Roberto Crema tem uma frase que eu gosto muito dele, de ninguém muda ninguém, ninguém muda sozinho. A gente se muda no encontro, se Exatamente. transforma no encontro. Então, para mim, quando esse feminino encontrar esse masculino, encontrar, né, uma palavra muito mais ampla, é quando a gente consegue essa transformação. Sabe? Então, eu ajudo muito as mães, principalmente as mães que são quem chegam, né, e É. mais procura ajuda a encontrar esse masculino dentro delas. Vamos confiar na sua intuição. Aí a mãe fala, mas há algum tempo eu achava que não estava legal com, né, com aquilo que eu fiz. Por que não mudou? Ah, porque é isso, vamos confiar nessa força aí. Sabe? Nesse saltar para o abismo. É. Né? Nesse saltar porque a intuição ela é muito dita como feminina, né? Historicamente. Mas para você saltar para o abismo, você precisa da força. É. Né? E essa força é essa completude masculina. A gente pode brincar do que é masculino e do que é feminino, mas a gente está falando disso, desse lugar de firmeza. Então a gente tem hoje uma educação muito permissiva. Por quê? Por causa disso, porque as mulheres assumiram a frente, os homens desapareceram, né? As mulheres assumiram a frente, mas são as mulheres que assumiram a frente porque não há ninguém. É. O homem que sumiu, então ela assumiu porque precisava assumir. E falta esse masculino, sabe, consagrado dentro dela, para que ela consiga dar conta disso. Ela não consegue dar conta sozinha. Mas, infelizmente, ela precisa dar conta. Né? Tem uma coisa interessante, um dado interessante, que não é bem um dado estatístico, né? Mas quando a mulher tem filho, o que ela projeta profissionalmente nos primeiros anos da vida dela? Não há uma projeção de vou saltar, eu vou ganhar. Ao contrário. Eu preciso me manter no emprego. Por quê? Porque há uma porcentagem, não vou saber falar agora, mas absurda, de que ao voltar, né, do puerpério, as mulheres são demitidas. Então ela quer se agarrar, pelo menos, ao emprego que tinha. O homem, ele não faz uma projeção de diminuir a velocidade financeira, os saltos financeiros quando ele tem filho. Ao contrário, quando chega o filho, bate o provedor, é agora mesmo que eu preciso ir para fora, que eu preciso pegar mais grana, que eu preciso... Ah, André, mas eu preciso. Todo mundo precisa, a mãe também precisa. Hoje não tem mais essa. Ah, mas eu ganho mais do que ela. Você ganha mais, mas como seria você ficar mais tempo em casa? O que seu filho de verdade precisa hoje? Manter o padrão que você acredita, que você tinha, ou ter você mais perto de casa? Qual é a necessidade do seu filho? O que é? Porque antes, eu trago sempre essa imagem, Julia,
O pai estava fora de casa, num vidro grosso, está nevando, né, aquela cena clássica de Natal, né, onde ele está vendo ali a mãe com os filhos abrindo os presentes, todo mundo feliz, a avó, o avô, aquela casa ali, e ele está lá fora, porque ele voltou do trabalho, não conseguiu chegar, e ele está vendo essa cena de fora. Está frio, mas ele está feliz porque a família dele está feliz. Isso antes, talvez, né, eu duvido um pouco dessa felicidade, principalmente das mulheres, que botavam tudo nas costas, talvez funcionava. Mas hoje, esse pai está lá fora, essa mãe está exausta lá dentro, sem forças nenhuma, esse filho está cheio de diagnóstico, todos estão nas telas, não há troca, não há sorrisos, não há nada. Não há família feliz para ser sustentada, porque falta você. Falta um componente essencial, que é insubstituível. Você pode ser substituído no seu trabalho, mas como pai, ninguém vai assumir esse lugar. E a gente ainda não se deu conta disso. Como nós somos insubstituíveis. Se eu morrer, né, a avó cuida, o tio cuida. Se você morrer enquanto mãe, a mãe não se pergunta isso, porque ela não projeta isso. É inconcebível essa pergunta para ela. Ela não pode. Ela não pode morrer. Ela pode ter depressão, ela pode estar acabada, mas ela vai se erguer de alguma forma, vai tentar ao máximo se erguer por causa do filho. Pai, ele acha que o jogo já está dado para o filho. E isso aumenta a solidão, né? Achar também que o jogo já está dado aumenta a solidão. Então, essa questão de integrar, desse encontro do masculino e feminino, é talvez o antídoto para essa solidão do homem e para a exaustão das mulheres, né? Isso. Ele precisa, nessa solidão, ele precisa se acolher. Ele precisa se permitir ser vulnerável e precisa buscar ajuda. Uma mulher faz. Precisa buscar amigos, precisa buscar grupos terapêuticos, precisa buscar conhecimento, precisa se humildar. Ele precisa dessas características femininas, entre aspas, né, para conseguir sair mais forte dessa solidão. Exatamente. É possível, né? Existe um caminho. E por isso que a gente precisa conversar, né? Porque existe um caminho. Então, homens que assistirem essa live e mulheres também, falem sobre o André, porque homens precisam de outros homens, né? Então, para a gente espalhar a notícia, a gente está aí para isso, a era do conhecimento. Tem tanta informação espalhada por aí. Então, tem que chegar nas pessoas certas. Essa informação tem saída, né? Então, acho que, assim, André, já são 11 horas, eu sei que você tem compromisso. Então, eu quero agradecer muito, é muito enriquecedor sempre te ouvir, seja um Rios Coutinho ou uma live como essa. Gratidão imensa, gratidão também que outras pessoas escutem a nossa conversa e possam também, de alguma forma, integrar esse masculino e feminino. Nós, mulheres, baixar o machado e os homens mostrar mais a cara, né? Maravilha, Juliana. Eu agradeço muito o convite, agradeço a escuta, agradeço a apreciação pelo meu trabalho, né, por me acompanhar. E fiquei muito feliz de conhecer o seu trabalho. Então, pessoas que estão assistindo, conheçam a psicoembriologia, conheçam a Juliana, porque isso faz toda a diferença, né? Se a gente fizesse esse trabalho, né, antes ou durante, né, ou até depois, que você também faz esse trabalho, de uma forma mais massiva, né, a gente não teria tantos desafios na saúde mental infanto-juvenil como a gente está tendo hoje, com certeza. Tem aqui uns comentários só para a gente ler rapidamente. Amando ouvir vocês, poderia ser uma palestra. Olha. Também acho que conversa boa. Já vou encaminhar hoje para um paciente. Então é isso, encaminha mesmo, porque essas informações, né, elas são potentes quando elas atingem as pessoas no momento certo. Exatamente. Agradeço. Tenho certeza que tem alguém por aí procurando isso que a gente acabou de conversar aqui.
Maravilha. Ótimo. Obrigadão, viu, André? Um abraço a você e a quem acompanhou a live, vai assistir depois. E qualquer coisa, procure eu e o André por direct, que a gente vai conversar sobre o que a gente pode fazer ou não por você. Maravilha. Um abraço a Um todos. abraço, André. Tchau, tchau. Tchau, tchau.